Vem aí mais um campeão de audiência. Começa agora, na Rádio TV Nossa Terra, Podcast na Mídia, com Elmer Potts. Oi, gente, mais uma vez bom dia, começando agora o Podcast da Mídia, seu amigo Elmer Potts. Hoje trazendo aqui, para bater aquele papo bacana com a gente aqui, Dr. Paulo Vitor, ele que é da FRM, aqui de Maracanaú, e hoje trazendo muitas informações, principalmente para você, cidadão maracanauense. Vamos aqui dar o bom dia, Dr. Paulo, bom dia. Bom dia, Elmer, bom dia aos telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Web Nossa Terra. Eu quero agradecer pelo convite, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e desejar que seja feito aqui um debate qualificado, um debate onde nós consigamos trazer informações relevantes para o povo de Maracanaú. Doutor Paulo, FRM, né? Frente Revolucionária Maracanauense. Como é que surgiu essa ideia e o que representa esse nome? A Frente Revolucionária Maracanauense, FRM, ela surgiu no ano de 2021 em decorrência de burocracias internas do meu antigo partido, que é o PSOL. A gente identificou que existiam algumas dificuldades burocráticas dentro do partido que nos impedia de fazer uma atividade política, digamos assim, mais próxima do povo, uma atividade política mais orgânica. E em decorrência disso, a gente, como alternativa, criou a Frente Revolucionária Maracanauense. Hoje ela é composta, é uma organização política pequena, é uma organização política suprapartidária, ou seja, ela não está subordinada a nenhum partido, e ela é formada por 4 membros, que sou eu, o Alisson Duarte, que é um professor, mestre em educação brasileira, pelo Fábio Rodrigues, estudante de jornalismo, e pelo Gladson, estudante de Direito. Esses são os membros orgânicos hoje da Frente Revolucionária Maracanauense. Nós não estamos em nenhum partido, nenhum partido político, mas entendemos que a arena política ela pode ser disputada e trabalhada fora do ambiente institucional dos partidos políticos. Então, é uma organização política que tem, sobretudo, um compromisso com as demandas populares do povo de Maracanaú. Ela faz o tipo de uma oposição ao governo municipal? Sim. Absolutamente, nós fazemos uma oposição categórica ao grupo político-econômico que controla a cidade há mais de 20 anos, que é capitaneado pelo prefeito, o atual prefeito, Roberto Pessoa. A gente vê, como o senhor falou, 20 anos, né? Vamos falar aqui das últimas eleições. Foi um negócio bem complicado, inclusive saiu até em muitas mídias que houve até fraude nesse. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso, doutor? Sim, posso. Sem medo de errar, Elmer, essas foram as eleições mais caras de Maracanaú. A gente transita pelos corredores políticos do município, sabe que tem vereadores que gastaram mais de R$1 milhão. Há quem fala que teve vereador que gastou 2, 3 milhões de reais. Quando você pega, o Elmer, o salário de um vereador, que hoje está por volta de 17.300, se eu não estiver enganado, e multiplica por 4 anos, não chega ao valor que, em tese, foi investido por esses candidatos. Então a gente fica se perguntando como é que eles vão ter retorno desse direito. Na verdade, a gente sabe como é que é. A gente sabe como é que funciona esse ambiente. O fato é que a política, ela, em Maracanaú, é um reflexo do Brasil, ela está degenerada. Ou seja, não existe mais um compromisso com pautas populares, com um programa que vai beneficiar os interesses da população. Os compromissos são econômicos e no Maracanaú, assim como no Brasil inteiro, tem uma elite que é formada ali pelo setor comercial e industrial, que investe pesado na campanha, e quando eu digo investe pesado na campanha, a gente tem que pensar que, por exemplo, um empresário, ele não doa para a campanha eleitoral. O empresário ele faz um investimento,
E esse investimento, ele cobra caro, o retorno disso sai muito caro e vai refletir nos nossos serviços de saúde, por exemplo, na educação, na infraestrutura, na cultura, enfim. Então, essa é o sistema político que nós chamamos sistema político apodrecido, né, que se estabeleceu no Brasil, e em Maracanaú é um reflexo disso, né? Doutor Paulo, a gente vê muita população falar sobre o transporte gratuito. Na realidade, esse transporte não é gratuito, né, doutor Paulo? Isso que é fornecido à população, né? Existe um programa de passe livre, né, onde o governo municipal gasta milhões, eu não estou lembrado aqui a cifra, mas gasta milhões, mas mesmo assim esse transporte ele não é entregue com a qualidade que deveria ser entregue para a nossa população. A gente escuta várias reclamações sobre essa questão do passe livre, né? Atraso, né? Às vezes a pessoa quer ir trabalhar no horário, mas aí o ônibus que deveria estar passando ali não está. Às vezes há eventualmente uma lotação, enfim. Quem lucra com isso, na verdade, é a iniciativa privada, né? Quem perde, obviamente, é o povo, né? Que era para oferecer uma condição de boa, né, doutor? Não está dando aquela condição da pessoa se locomover dentro do município, né? Sim, e paga-se caro, né? Sim. O senhor tem um percentual que é pago por cada ônibus daquele? Não, a cifra, ela está em torno de milhões, né? Eu não recordo, e aqui em respeito ao ouvinte que está nos assistindo, e para não correr o risco de errar, essa cifra, eu não tenho ela, mas eu acho que ela passa dos 5 milhões. Por cada veículo? Não, a frota contrato, toda. Né? Um contrato, enfim. Mensal. Isso. Então, mas enfim, e isso, né, essa precariedade do transporte público, ela se capilariza em outros setores, né, da sociedade de Maracanaú, como na educação, na segurança pública, por exemplo. Nos últimos anos, Maracanaú sempre tem figurado entre as cidades mais violentas do Brasil, né? Em 2019, nós chegamos a ser, por exemplo, a cidade mais violenta do Brasil, né? E não há políticas públicas de prevenção que combatam isso. Aí o governo municipal vai dizer, mas a segurança pública é competência do Estado. Mas esse discurso é falso. Já existem programas no Brasil que demonstram que um governo municipal preocupado com a segurança do seu povo, ele investe em políticas de prevenção, né? Tem um famoso caso, que é o caso do Pacto de Pelotas pela Paz, onde eles conseguiram fazer uma redução, né, do número de homicídios, ali trabalhando com a cultura, com associações, com a inteligência, né? Inclusive com a questão de organização urbana, iluminação, e conseguiram reduzir isso. Aqui em Maracanaú não existe qualquer preocupação com esses índices de violência. E aí a nossa juventude, lamentavelmente, está se matando entre si, né, nessas guerras das facções, e não há uma preocupação do governo. Família destruída, né? Muitas famílias enlutadas, né, a maioria desses garotos são garotos novos, e o governo municipal não está nem aí para isso, né? Deveria haver uma preocupação de fazer políticas intercaladas na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, da cultura, para tirar esses moleques da rua, dar uma educação, dar uma profissão, enfim, e tentar diminuir esses índices, né, de homicídios, né? Mas lamentavelmente não há preocupação por parte do grupo político e econômico do Roberto Pessoa. E Maracanaú tem verba para isso, não tem, doutor? Para trabalhar esse segmento? Na última LOA, né, que é a lei que estabelece, né, o orçamento anual do município, a expectativa de arrecadação de 2024 para 2025 era de 1,5 bilhões. Né? É famoso o fato de nós sermos uma das cidades do Ceará que tem uma renda altíssima. Né? A gente figura ali entre a segunda, às vezes terceira, cidade que tem uma renda de arrecadação altíssima no estado. No entanto, mesmo assim, nós lamentavelmente figuramos com vários problemas sociais que não são resolvidos por essa gestão que já está aí no poder há 2 décadas.
Doutor, você falando da área da segurança, foi criado em Maracanaú, segundo a informação, a indústria da multa, né, doutor? Onde as pessoas são multadas assim. Sim, eu mesmo agora fui multado há pouco tempo, né? Há uma proliferação dessas multas, né? Eu acho que há uma exigência de arrecadação, mas enfim, não há o que se esperar, né, de um governo que não se preocupa com o seu povo, né? O senhor vê na frente do shopping ali, doutor, muitos Uber que vêm de Fortaleza, que não tem conhecimento que ali existe um estacionamento, um embarque e desembarque proibido, está sendo multado, né? Sendo prejudicado. Eu defendo particularmente, Elmer, que exista, que o município construa pontos para poder abrigar esses trabalhadores, né? Pontos estratégicos na cidade, para não acontecer de eles ficarem, às vezes, tendo que se humilhar, às vezes, para encostar num posto, né? Tendo que se humilhar ali para ficar no sol. Então, eu defendo que o governo municipal crie pontos estratégicos que acolha esses trabalhadores, que tem ali um banheiro, um bebedouro, né? Mas, volto a repetir, lamentavelmente não há preocupação do governo de Maracanaú com a classe trabalhadora. Doutor, a gente falando aí da segurança, mas também a saúde está deixando muito a desejar no município de Maracanaú, né? Isso é uma marca, uma cicatriz nessa gestão do Grupo Político Econômico de Roberto Pessoa, né? É famoso os casos de falta de medicamentos, são famosos os casos de não pagamento de salários dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, condições de trabalho ruins, né? Tem várias denúncias dos sindicatos do médico, do sindicato dos enfermeiros, do sindicato dos profissionais de saúde de Maracanaú. A UPA da Pajuçara já teve várias reclamações de salários atrasados, né? O Melo, do blog do Melo, por várias vezes já reportou isso, mas lamentavelmente são problemas que vão se estendendo e me parece que não há preocupação do governo municipal em resolver isso, né? A obra do hospital, uma obra interminável, que já dura há não sei quantos anos, falta de medicamento, como eu já repeti, filas às vezes, né? A humilhação que o nosso povo passa para poder pegar um medicamento, a dificuldade às vezes para marcar uma cirurgia, enfim, existe uma série de problemas na área da saúde que impactam diretamente, né, no nosso povo. Há promessas, inclusive, né, que não foram cumpridas, por exemplo, nas eleições anteriores a 2024, as eleições de 2020, o Roberto Pessoa prometeu que iria construir uma UPA no Acaracuzinho, a mesma UPA que o Firmo Camussa devolveu o dinheiro ao governo federal e não construiu, alegando que o município não tinha dinheiro para manter aquela UPA. Qual era a contrapartida disso aí? Somente a médicos? A manutenção. Só a manutenção, né? O governo, ele banca a construção, entra com uma parte, obviamente, porque tem uma verba federal para isso, mas o restante seria do governo municipal e, na época, o Firmo Camussa alegou que não havia condições do município rico como Maracanaú manter uma UPA, mas nós temos condições para manter um São João de 20 milhões de reais. Né? É um negócio... Então é uma contradição. Além da UPA do Acaracuzinho, também foi prometido uma UPA na Mucunã. Né? E nesse último programa de governo do Roberto, a mesma UPA que ele já prometeu há 8 anos atrás, ele prometeu novamente. Né? Então é uma promessa não cumprida na área da saúde. Ele retirou a promessa de construir uma UPA na Mucunã e colocou agora no último programa de governo dele. Você pode conferir lá no programa de governo do Roberto. Mandou fazer agora lá naquela região do Siqueira, né, que faz divisa ali com o Maracanaú. Então não há muito o que esperar, né, dessa gestão. Né? A gente tem notícias, por exemplo, que no hospital de Maracanaú tem mais cachorro transitando do que pessoas, né? Não sei se você já ouviu falar isso, né? E assim, né? Foi criado, doutor Paulo, até uma secretaria para dar emprego à atual prefeita de Pacatuba, que foi a Secretaria do Bem-Estar Animal, só serviu bem para aquilo. Mas existe a secretaria, mas ninguém vê trabalho, né? Existe a secretaria, hoje ela está em posse, né? Eu posso dizer isso, do Bruno da Madeira, né? A meu ver, foi uma moeda de troca, né? Mas lamentavelmente não há um compromisso efetivo, né, com essas causas que impactam, volto a dizer, diretamente, né, no nosso povo. Nós temos uma zoonose aqui em Maracanaú que não funciona, porque já era para ter acolhido aqueles animais ali, tirado dentro do hospital, porque coloca em risco até a vida das pessoas que estão ali sendo atendidas, né? Sim, tem umas zoonoses ali no horto, no horto florestal, né? De fato já era para ter
é um problema social que já deveria ter sido resolvido, né, ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos. Não poder mais, infelizmente, é algo que a gente vai ter que, muito provavelmente, encarar por mais alguns anos. Doutor, você falando de São João de Maracanaú, para onde eles for, leva o problema dele, porque foi criado aquele espaço ali, espaço de eventos, né? Centro de eventos, né? Que era um bolsão para caminhoneiros, e ali é um problema crônico, né? Ali, né? Sim, sim. O primeiro a registrar isso, e aí eu faço questão de fazer esse registro, foi o Melo, né? Ele publicou que ali deveria ser, né, o governo municipal lançou que ali deveria ser um bolsão, né, para receber os caminhões, mas na verdade agora foi transformado num centro de eventos, e há expectativa de que aquilo ali seja privatizado. Eu quero dizer aqui que há expectativa que aquilo seja privatizado. Já tem estudo para isso. Já tem uma iniciativa para isso. E o São João de Maracanaú se tornou uma espécie de grande política, né, do grupo político e econômico de Roberto Pessoa. Inclusive foram agora recentemente à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né, teve uma homenagem ao São João de Maracanaú. E aí a gente entra, é um assunto muito caro para mim, a gente entra no setor da cultura, né? Porque o São João de Maracanaú envolve a cultura, né? E aí gasta-se milhões ali. Imagine você, a última vez que a gente fez análise das despesas do São João de Maracanaú, nós estávamos na casa de mais de 12 milhões de reais, agora, o último São João. Grande parte desse dinheiro vai basicamente para dois grandes setores: as empresas de estrutura de evento e as grandes bandas. Ora, um empresário de uma banda como Wesley Savadão, que vem aqui, Elmer, e recebe seu $1 milhão, ele não vai pegar esse dinheiro e vai gastar na padaria do seu Francisco lá no Horto, no município, vai gastar no mercantil do seu João lá no Timbó. Ele pega o seu dinheiro, coloca no bolso e vai embora, né? A gente fez um estudo para ver como é que ficava a arrecadação nesse período, né? E a gente observou que de fato há ali um crescimento da arrecadação entre os meses de junho e julho, mas esse crescimento não passa, dos 2 milhões de reais. Então, se esse crescimento da arrecadação não ultrapassa isso, e eu estou gastando mais de 20 milhões de reais, 12 milhões, 20 milhões, no São João, então não está compensando. Tem alguém ganhando com isso, e não é o nosso povo, tá? E não é o nosso povo. A cifra que é gasta com esse investimento, né, no São João de Maracanaú, ela poderia ser utilizada em políticas públicas de geração de emprego perene, porque o São João de Maracanaú, eles dizem assim: São João de Maracanaú gera emprego, mas é uma coisa muito sazonal. Por quê? Porque é um período ali de um mês, muito rápido. Com 20 milhões você consegue fazer uma política perene que dure o ano todo para o setor cultural, para conseguir ali fazer um planejamento, por exemplo, para o pessoal que faz as quadrilhas juninas, né, o maracatu, o pessoal do audiovisual, da dança, do teatro. É possível fazer uma política para o ano inteiro e gerar emprego para o ano inteiro, né? Mas, lamentavelmente, eles não têm esse amor pela cultura. O nosso Comitê de Cultura, por exemplo, que foi eleito há 2 anos atrás, enfrentou e ainda enfrenta fortes problemas, né, nesse diálogo com a gestão municipal. Ele não consegue participar da construção das políticas públicas municipais, e a Secretaria de Cultura, lamentavelmente, ela virou, assim como outras secretarias, uma agência de propaganda do prefeito. E o senhor vendo, o Maracanã, se tiver de botar sua barraquinha, se tiver de botar seu comércio lá, tem que pagar, né, cara? Tem que pagar, é uma coisa gratuita. Tem que pagar. E outra, viu, Elmer? Se não tiver uma amizadezinha com o vereador ou com o secretário, às vezes fica complicado. Não consegue. Lamentavelmente. E existe até um comércio ali local que a pessoa só pode comprar bebida se for daquele distribuidor ali dentro, né? Não Exatamente. Um negócio... Eles confinam o acesso aos produtos às empresas que eles escolhem para estar lá dentro. Quem ganha com São João de Maracanaú, e eu quero deixar claro que eu não sou contra o São João de Maracanaú. Eu sou contra o formato do São João de Maracanaú. Nós defendemos, eu também faço parte, sou um dos colaboradores do Comitê de Cultura de Maracanaú, que é uma organização da sociedade civil, né, que trabalha no setor cultural. Nós temos mais de 1.000 trabalhadores da cultura em Maracanaú. Nós defendemos que essa política cultural ela seja feita de forma participativa, haja uma construção coletiva do setor cultural, né, das políticas públicas
relacionadas à cultura. E o local ali também, isso acha apropriado, daquele local que foi criado ali o parque de eventos, muito próximo a um conjunto, muito, não tem acessibilidade para ali, fica um negócio meio, né? Eu recebi algumas reclamações, sobretudo das pessoas que moram ali no conjunto Timbó, né? E ali já pegando a parte ali do Jereissati 1, né? De que há um barulho, né? Enorme, né? Nos dias de festa. Teve agora a festa dos paredões, né? Dos paredões. Enfim, é lamentável, não há uma preocupação, né? Uma preocupação real com os povos. Eu defendo, volto a repetir, eu defendo o São João de Maracanã, mas defendo o São João de Maracanã que se preocupe com as expressões culturais da cidade, né? Que faça realmente... Bandas locais tem poucas, né? Que participam, né? Tem muitas bandas de Maracanaú. Aí eles dizem assim, mas se colocar o pessoal da cidade, o povo não vai. Não vai por quê? Porque você não criou essa cultura. Você tem que deixar o povo experimentar as nossas culturas, nossas expressões artísticas culturais. Você tem que criar isso, esse sentimento no nosso povo, né? Até os palcos, doutor, são diferenciados. Você vê, leva uma banda daqui de Maracanaú, aqui de pertinho, eles botam um palcozinho pequeno. Quando é uma banda de fora, criam uma mega estrutura para receber aquela banda, né? A prata de casa, né, no futebol, eu joguei muito futebol, né, a gente dizia, a prata de casa não é valorizada, né? Dava para valorizar, né? Dava sim. A gente tem grandes artistas aqui em Maracanã na área da música, dança, literatura, audiovisual, né? Hoje aqui no estúdio está comigo aqui o Anzo, né, que ajuda a gente, é um excelente artista no audiovisual, mas por muitas vezes, por exemplo, ele enfrentou dificuldade, né, de participar de uma forma mais ativa, né, onde pudesse demonstrar o potencial, e assim como ele, outros artistas enfrentam isso em Maracanã. Isso não é só em Maracanã, na verdade, isso é um sintoma do Brasil. Né? Nós não valorizamos a nossa cultura. A prata de casa, né? Doutor, as pessoas ligam muito para cá, para o programa, falando sobre o Mega Shopping, que nós temos um rapaz do Timbó que ele tentou até suicídio, o senhor esteve lá, inclusive mostrou como estava o Mega Shopping. Ali, o que aconteceu ali foi um crime com o cidadão, né? O grande garoto propaganda do Mega Shopping foi o prefeito Roberto Pessoa, né? Que inclusive chamou aqueles trabalhadores de abestados, né? Você vê a falta de respeito do prefeito da cidade com trabalhadores, né, que tiveram que ralar duro para comprar um box, que foram enganados, estão enganados, e a prefeitura sequer para fazer uma interlocução entre esses trabalhadores e os empresários, né, sequer para fazer isso eles fizeram. Então é um total desrespeito, né? Na época nós fizemos um vídeo, abominamos esse tipo de conduta do prefeito, né, onde chamar trabalhadores de abestados, mas enfim, né, e o trabalhador só entrou naquilo porque tiveram um deputado do município, o FIB e o Roberto, encabeçando lá e dizendo que era um negócio bom, que seria ótimo. Sim. A prefeitura gastou em comunicação, atraiu clientes, né, disseram que inclusive iam criar um aplicativo, iam criar um aplicativo para facilitar essa vida do pequeno comerciante, do trabalhador que comprou um box ali, mas no fim das contas, depois de toda a propaganda, depois de tudo, eles, né, uma maquete linda, né? A maquete que eles apresentaram, qualquer pessoa... Foram lá, fizeram um grande evento, né, chamaram muita gente, né, incentivaram a população a fazer... Gastaram milhões, isso é importante registrar, eles gastaram milhões em infraestrutura que conduziam até o Mega Shopping. É bom lembrar que aquela região ali do Novo Maracanaú, né, chegando ali, Genipapeiro, Caracuzinho, tinha uma infraestrutura precária, e eles gastaram milhões de infraestrutura para conduzir as pessoas até lá, e no fim das contas foi uma grande catástrofe, né? E o grande culpado, a meu juízo, é o Roberto Pessoa. Eles alegam que não podem ter responsabilidade, mas a meu juízo eles têm responsabilidade sim, se não tiver jurídica, ao menos moral, e deveriam, né, mandar aqui uma mensagem para o Roberto Pessoa. O senhor deveria pelo menos pedir desculpa àqueles trabalhadores que foram enganados, né, por esse projeto do Mega Shopping
de Maracanaú. Colocar um serviço à disposição desse pessoal para defender eles e para ir atrás dos direitos dele, né? Sim, Tem um exatamente. rapaz aqui no Timbó que ele rodava de Uber, vendeu o carro Uber dele por 60 mil reais e investiu todo ali. O rapaz depois tentou suicídio. Quer dizer, um cara desse merecia pelo menos ter o respeito da prefeitura. O trabalhador fica no prejuízo. Agora eu pergunto, será que esses empresários que investem nas campanhas desse grupo político ficam no prejuízo? E será que ele sabe ao menos quem são esses empresários? Porque para você indicar uma coisa, se você vai indicar assim, que esse copo aqui é bom, só deve ter bebido água nele, ou deve ter provado alguma coisa, né? Pode, né? Os donos, Elmer, para usar uma expressão popular, os donos dessa mutreta têm nome e sobrenome, né? E a gente sabe quem são. Agora, falta um compromisso do grupo político e econômico de Roberto Pessoa com esses trabalhadores, e não são só com eles, é com os trabalhadores em geral. O serviço público passa por isso, né, com essa falta de respeito. Os guardas municipais, só para retornar aqui um pouquinho à questão da segurança, passaram 10 anos com coletes vencidos, horas extras, o cara trabalhou 1 ano, estava sem receber hora extra, notícia de assédio moral, né, há denúncias de assédio moral, há denúncias que houve até um disparo de arma de fogo dentro da guarda municipal, né? É um total desrespeito com os trabalhadores da segurança pública. Teve agora o concurso, né? Teve os aprovados, não foram chamados, eu não sei, parece que iam chamar, não sei se chamaram, enfim. Na educação, os professores enfrentam dramas porque não têm seus planos de carreira efetivados, como diz a lei. Na área da assistência social, na área da saúde, como eu já falei, enfim, é generalizado, né? Esse grupo político, ele só se preocupa com os próprios aliados, né? Com o próprio umbigo. E a maioria do nosso povo é que sofre, porque de fato não há uma preocupação. A gente sofre na área da saúde, a gente sofre na área da educação, na área da cultura, assistência social, infraestrutura e por aí vai. Se eu falando aí em infraestrutura, não sei se você teve a oportunidade de passar ali na Mucunã, ali. Aquilo que estão fazendo com a população do Mucunã é mais um crime em Maracanaú, né? E é importante frisar, Elmer, isso, as duas famílias, tanto a família do Firmo Camussa, como a família do Roberto Pessoa, tem raízes naquela região. Inclusive, essa rodovia interminável, que está causando vários prejuízos econômicos, sociais, até na área da saúde, porque você fica respirando aquela coisa. Aquela rodovia leva o nome do avô do Roberto Pessoa. Né? Ele deveria pelo menos ter vergonha na cara, né? Honrar o nome do próprio avô e concluir ali de uma vez por todas, né, aquela obra que já dura mais de um ano. Estão tentando resolver agora e só estão tentando resolver porque houve uma manifestação popular pesada, né, lá na Mucunã, onde as pessoas que moram ali se revoltaram, né, e aí foram para as ruas com razão, né? Bom seria se todo Maracanaú fizesse isso, porque lá no Bandeirantes está acontecendo a mesma coisa, Pajuçara está acontecendo a mesma coisa, Acaracuzinho, Alto da Mangueira, enfim, Alto Alegre enfrenta o mesmo drama. Enfim, a gente poderia citar aqui os mais de 30 ou 20 bairros que Maracanaú tem. Mas essa é a realidade, né? Essa é a realidade e, lamentavelmente, o que a gente pode fazer é denunciar isso, né? Fazer denúncias ao Ministério Público, esperando que o Ministério Público faça alguma coisa, né? Lamentavelmente, às vezes essas denúncias, não sei por qual motivo, não vingam, né? E é isso, essa é a nossa realidade, né? A gente vê, doutor, hoje nós temos aqui em Maracanaú uma bomba relógio chamada Mercado Público. Não sei se você teve a oportunidade de visitar o mercado e ver a condição em que está e que aquele trabalhador lá coloca a vida em risco. Eu vi aquela estrutura do teto, vi lá a situação dos banheiros, né? Tá precário, não há uma preocupação. Instalação elétrica, né? De fato. Não há uma preocupação com o nosso povo. Observe que eles fizeram a Avenida 5, retiraram todos os feirantes que tinham ali, fizeram uma higienização social, né? Colocaram os feirantes ali no centro do empreendedor, não foram todos, alguns tiveram que tocar a vida porque demorou muito tempo. E sim, morreu, aquele comércio da Avenida Central morreu e os feirantes que estavam ali
não receberam uma estrutura adequada para sobreviver. Muitos foram-se embora, porque de fato a gente tem que ter isso em mente. Esse governo municipal, esse grupo político-econômico, ele só se preocupa com os seus próprios interesses. A maioria do nosso povo é que sofre. Não há um programa preocupado realmente em resolver os problemas da nossa população, né? Inclusive o Centro do Empreendedor, você passa lá agora, metade está fechado. É um fracasso político, é um fracasso. Não tem divulgação em mídia, não tem nada, não tem não apoio. Oferece, não tem um estacionamento ali. Estacionamento, né? fica um não negócio tem estacionamento. meio... Aí a pessoa fica, quer dizer, quem perde realmente é o cidadão de bem, né? Que quer trabalhar. Com certeza, sem sombra de dúvida, quem perde é o nosso povo. A gente falando do mercado ali, eu sei se você teve a oportunidade de entrar lá, se entrar lá, você já sente um ambiente pesado já pela precariedade da instalação elétrica, da hidráulica, verdura misturada com roupa. Não tem uma pessoa que tome conta daquilo e mude, né? Há um projeto deles, que eu tomei conhecimento, em fazer esse mercado público. Eu acho que isso, inclusive, já estava previsto quando eles foram falar do Translog, né? Que seria lá próximo onde é hoje o INSS. Eu trabalho perto lá. Mas eu não tenho conhecimento se isso, assim como as grandes obras, né, que nunca foram terminadas, esse mercado público eu não sei se há previsão para ele ser realizado, se ele começar o início dessa construção. Volto a repetir, assim como muitas obras, né, por exemplo, a Lagoa do Mingau, que inclusive, e aqui eu quero tocar novamente num ponto importante, que é uma característica desse grupo político, eu não tenho medo de falar, é necessário tocar nessa ferida. É um grupo político marcado por denúncias de corrupção do Ministério Público, né? O Roberto Pessoa, até pouco tempo, não sei se ainda está, mas até pouco tempo, tinha uma pessoa lotada ali próximo ao seu gabinete que participou daquilo que ficou conhecido como o maior escândalo de corrupção da história de Maracanaú, que foi o escândalo dos 47 milhões. Né? Então, é um grupo que tem na sua trajetória inúmeras denúncias de corrupção, e eu não quero deixar de falar isso. Né? Pouca gente fala isso, às vezes por medo. Esse 47 que o senhor fala é aquele caso do Carlos Bandeira? Sim, que foi desviado lá da infraestrutura, ficou foragido por um tempo, chegou a ser preso. Tem inúmeros escândalos. Os escândalos da dentadura, que hoje o rapaz anda gritando aí Deus, Pátria e Família, mas aquele rapazinho respondeu, né, a denúncias de corrupção e fez parte desse grupo. Hoje está fazendo oposição, mas já fez parte desse grupo. Temos a denúncia da Câmara Fantasma, os banheiros também, não vou né? citar aqui a pessoa. Tem o escândalo dos banheiros, tem Bola Fora, Secretaria de Operação Bola Fora da Secretaria de Esporte, Câmara Fantasma, Suede, escândalo dos 47 milhões. Enfim, se a gente for contar aqui, escândalo das flores, né, na época do Firmo Camus, tem uma denúncia do Ministério Público sobre isso. Enfim, e lamentavelmente esse governo foi reeleito agora, né, com, se eu não estiver enganado, 62% dos votos válidos, né, seguido pela doutora Silvana, que tirou, acho que é 25%, que dá aproximadamente 34 mil votos, né? Considero que aí... Bem votada. Foi bem votada, mas a gente tem que analisar... primeiro, a gente tem que perceber que Maracanaú é um município conservador. Né? Eu fui do movimento evangélico, passei 20 anos no movimento evangélico, sei que aqui em Maracanaú é um município conservador, tem muitas igrejas evangélicas, né? E isso é um fator, né? Se você observar nas eleições, as últimas eleições para governo, que o Elmano ganhou do Capitão Wagner, a diferença de votação aqui no Maracanaú foi de apenas 2 mil votos. Né? O que mostra aí uma polaridade eleitoral entre o Elmano e o Capitão Wagner. Então é um município conservador. Mas só isso não explica. Né? Por quê? Porque a doutora Silvana, ela recebeu, né, do fundo partidário 1,8 milhões de reais. Né? Se você for olhar lá no Divulga Cande, ela recebeu mais do que
o Roberto Pessoa, por exemplo. Então, isso explica também a votação. Eu acho que, a meu juízo, também o esvaziamento da campanha do Lucinildo e o pouco recurso que o Lucinildo recebeu também foram favoráveis a isso, né? E também acho, isso aqui é só uma opinião, que uma certa rejeição por conta do Lucinildo ter feito parte do grupo político e econômico do Roberto Pessoa levou a alguns desses votos migrarem para a doutora Silvana. E o Roberto ganhou porque teve um investimento pesado, né, na campanha. E a gente tem que pensar o seguinte: quem define, a gente não pode ser ingênuo, né? Quem define a campanha, o que define a campanha no Brasil, em 99% das vezes, é o poder econômico. Né? É o poder econômico. Né? Então tem denúncias de candidatos a vereadores aí, dizendo ele comprou voto, os próprios, eles mesmos da base do grupo. Eles compraram voto a 100, 200, 300, enfim. É uma palhaçada, né? Isso, e a gente naturalizou isso, né? A gente acha que comprar voto é uma coisa natural, né? Então tem vereador aí também, né? Que fica moralizando, mas no dia da eleição está comprando voto, né? Isso é uma hipocrisia, né? Isso é uma demagogia, né? Então, a gente repudia tudo isso, né? E, enfim, né? A gente pode passar o dia todo falando... O senhor falando de vereador, como é que o senhor vê uma Câmara sem oposição, sem ninguém para, pelo menos, construir uma ideia contra, né? Alguma coisa ali. Isso faz parte, Elmer, não existe essa suposta divisão democrática dos poderes, né? Isso não é só a nível municipal, né? Isso é a nível nacional, né? O que há é uma espécie de acordos que vão estabelecendo os interesses do grupo político e econômico que está no poder, né? Aqui em Maracanaú são 21 cadeiras estabelecidas lá pela Constituição, né? Dessas 21 cadeiras, nós não encontramos nenhuma oposição que tenha compromisso com o povo. Por quê? Porque todos eles estão comendo na mão do prefeito. Todos eles, sem exceção, estão comendo na mão do prefeito. Até aqueles que se dizem que não fazem parte, assim, estão ali para ajudar a população, todos eles estão comprometidos. Querem parecer sem parecer, né? Nesse sentido, a direita e a esquerda são relativizados, né? Tem vereadores que se dizem bolsonaristas, tem vereadores que se dizem petistas, mas na hora do poder, todos eles estão juntos e misturados, se abraçando, se beijando, porque o que importa para eles não é ideologia, não é compromisso com o nosso povo, o que importa para eles é o poder. Né? Então, me ligou aqui um vereador há pouco tempo, né? Conversando comigo, ele disse: pai, mas por que tu não... Era um assunto da Câmara, ele disse: sim, por que você não vota contra? Não, é porque eu tenho cargos na prefeitura. Tem medo de perder as boquinhas, né? Então, assim, estão completamente comprometidos. Esse sistema político está apodrecido. Então, a nossa Câmara de Vereadores, ela precisa de uma oposição. Ela precisa que se tenha uma oposição séria, qualificada e, acima de tudo, pegue o dinheiro desses canalhas, quando eles oferecem, esfregue na cara deles. Né? E tem um compromisso com o povo. E tem que ser uma oposição, não é uma oposição de gabinete, é uma oposição que ande com o povo, que enfrente de frente esse grupo político e entenda os dramas da população. Nós tínhamos ali um cara que trabalhava muito pela comunidade, não sei se você concorda comigo, que era o pastor Neto, né? Que antes mesmo da eleição, ele chegou para mim e disse: rapaz, eu vou sair porque eu não concordo. Você conhece o pastor Neto? Conheço o pastor Neto, inclusive na época que eu participei do movimento evangélico, eu fui algumas vezes, né, para a igreja, ele estava lá. Inclusive chamei ele há pouco tempo para tomar um café, né, porque ele já foi vereador, né, assim, somos de campos políticos opostos. Eu sou um homem declaradamente de esquerda, ele é um homem de direita, mas a gente chamou ele para um bate-papo. Por quê? Porque no último período, é preciso reconhecer isso, tá? O pastor Neto era o único que fazia fiscalização em Maracanaú. Mas aí a gente também não pode esquecer o passado. O pastor Neto, durante muito tempo, também fez parte da base do
prefeito Roberto Pessoa, mas no último período era o único que ainda ensaiava fazer Cobrava alguma alguma crítica, coisa, né? Então, a gente chamou ele para conversar, ele se recusou aí, eu entendo, né? Somos de campos políticos opostos, mas ainda entendo que havia limitações muito sérias ali no Pastor Neto, discordo categoricamente de muitas coisas dele, mas é preciso reconhecer que no último período ele era o único que ainda fazia ali algumas críticas, mas o fato é que a Câmara de Vereadores de Maracanaú é uma menina de recados do prefeito, né? Como disse um amigo meu, é uma cozinha do executivo, né? E hoje coordenada pelo vereador e colega meu de profissão, advogado, Dr. Rafael Pessoa, que a propósito disso nós fizemos há pouco tempo uma solicitação de transparência de uma verba que eles criaram, né? A Câmara de Vereadores criou, além dos 47 mil que eles já recebem para cuidar das assessorias do gabinete, além dos 17 mil que já recebem de seus salários, agora tem uma verba de 18 mil reais para pagar seu celular, pagar plano de saúde, alugar algum local para fazer seu gabinete, enfim. O que totaliza ali mais de 80 mil reais mensais. E a gente foi pedir, fez esse pedido de transparência, nós fizemos junto com o Ricardo Melo, do blog do Melo, e no podcast do Olhar Inclusivo, né, do nosso amigo repórter também, Alex, ele foi dizer que tinha entregue essa transparência. Mas é mentira. A gente pediu os recibos, as notas fiscais, né, a prestação de conta dessa verba, e ele não entregou e não vai entregar, porque não há transparência em Maracanaú. Não há transparência em Maracanaú. Doutor Paulo, nós temos ali em frente à Câmara Municipal, para mim, um dos maiores crimes de Maracanaú, que é aquele estádio abandonado, né? Sim, com certeza. É epidêmico, né? Você observa ali, tem o estádio de Maracanaú, aí você anda um pouquinho, tem a urbanização, revitalização da Lagoa de Mar, que nunca foi concluída. Quando você passa ali na avenida, você vê os pilares, você vai àqueles quiosques quebrados, né? Você vai naquela quadra já em frente ao liceu, abandonada. E aí, se você continuar andando pela cidade, você vai começar a encontrar obras. Aí você anda mais um pouquinho, chega no hospital, né? Então, se você anda pela cidade, você encontra inúmeras obras que em 20 anos o Grupo Político e Econômico de Roberto Pessoa não conseguiu terminar. Aí agora fizeram dois empréstimos milionários, e foi aprovado assim, sem nenhuma discussão, sem saber se o município tinha, porque o mínimo que nós esperávamos era que um vereador tivesse discutido se o município tinha ou não capacidade financeira para fazer aquilo ao longo do tempo, porque um orçamento de 1,5 bilhões dá para fazer muita coisa, realmente. Dá para fazer muita coisa. Mas aí, enfim, aí esse dinheiro não vai ter fiscalização. Eu vi o discurso do Rafael Pessoa dizendo que não, isso vai ser fiscalizado, tem os órgãos de controle externo. Isso é balela, isso não vai ser fiscalizado, né? Eu tive notícia que nessa avenida da Mucunã, um trabalhador da obra me falou o seguinte: era para eles terem feito, por que está se desmanchando? Era para eles terem feito a retirada do solo de 60 centímetros e não fizeram. Por que não fizeram? Né? Infelizmente é assim que funciona, né? Está naturalizado isso, esse grupo aí está no poder. Eu não tenho expectativa que esse grupo político ele saia, né? Ele tem uma unidade, claro que é uma unidade de conveniência, né? Porque a gente tem ali pelo menos há quem diga 3 grupos dentro do grupo político do Roberto Pessoa, né? E aí eu poderia até citar os nomes, né? Temos o Gerson ali de um lado, temos o Firmo de outro, né? Podemos pensar ali no Rafael Pessoa como um terceiro, né? Não sei. Mas que mantém, assim como um homem e uma mulher que se separam, brigam e se separam, mas mantém a conveniência dentro da casa, assim são o Gerson Serquini e o Firmo Camussa, né? Eles estão ali mais ou menos unidos por uma conveniência, porque estão no poder. E o único que mantém essa unidade política é o prefeito Roberto Pessoa, que preciso reconhecer, é um político muito astuto, é uma raposa velha na política,
tem trânsito na Câmara dos Deputados Federais, tem trânsito em Brasília, tem trânsito na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tem trânsito com o governador, com o ministro Camilo Santana. Então é uma raposa muito astuta. Então ele tem a capacidade, mesmo fora da política, de conseguir fazer um elo de união entre esses grupos que supostamente não se misturam, assim como a água e o óleo, né? Para se manter no poder, tudo pode acontecer. Há quem diga que vai haver uma ruptura desse grupo, mas eu acho que se essa ruptura apontar para um horizonte onde o grupo do Lucinildo e da doutora Silvana possa ganhar, eles vão se unir para se manter no poder. Doutor Paulo, o senhor acredita que alguma vez, mesmo que o Roberto não tenha sido prefeito, ele tenha se afastado, porque se diz que no tempo do Firmo, o prefeito nunca foi o Firmo, sempre era o Roberto. Sempre se falava nos bastidores isso. E aí, o senhor tem algo a falar sobre isso? Quem mandava era o Roberto? Como era que funcionava aquilo ali? Eu não posso afirmar isso, mas na política brasileira, às vezes nós temos lideranças que são fantoches, né? Nós temos lideranças que são eleitas, mas que são comandadas por grupos políticos e econômicos. Ponto, né? Eu não duvido que isso aconteça em Pacatuba, por exemplo, né? Eu não duvido que isso aconteça em Maracanaú, eu não duvido que isso aconteça em Caucaia, eu não duvido, enfim, porque no Brasil são os grupos, são os interesses políticos e econômicos que mandam na política. Não são as aspirações populares, não são as necessidades populares, são os interesses políticos e econômicos de uma elite que detesta as classes subalternas do nosso povo, que é, obviamente, a classe trabalhadora, que é aquele cara que faz o café, que é aquele cara que lava o carro do Roberto Pessoa, que é aquele cara que faz, de fato, o município andar. Porque não são esses engravatados aí dos gabinetes, dos ar-condicionados, que fazem esse município andar. Quem faz o município andar, Elmer, é a classe trabalhadora, sabe? É o cara que coleta o lixo todo dia de manhã, é o cara que vai para uma fábrica dessa e faz a gente ser o segundo maior PIB do estado do Ceará, é o professor que vai para a sala de aula, é o guarda municipal que arrisca sua vida, é o médico, enfim, é o enfermeiro, é o zelador. É essa classe, que é a classe trabalhadora, que faz Maracanaú andar. Muita gente fala, e eu contesto isso, que Maracanaú, Roberto fez Maracanaú se desenvolver. Eu discordo disso completamente. Por quê? Maracanaú tinha uma vocação histórica natural para esse desenvolvimento. Por uma razão muito simples. Nós temos um parque industrial que faz com que nossa arrecadação seja alta. Eu queria ver Roberto ser esse grande desenvolvimentista cuidando de um município, por exemplo, como Guaiúba, né? Eu queria ver ele fazendo isso num município pequeno, né, do interior do estado do Ceará. Não tivesse um parque industrial que grande. Se não for o fundo municipal que vem do governo federal, o cara não sobrevive, não paga o servidor público. Eu queria ver ele fazer. E outra coisa, vamos lá, o Maracanaú se desenvolveu para quem, Elmer? Foi lá para o Alto da Mangueira, foi para o Timbó, foi para o Jaçanaú, Mucunã, enfim, ou foi para um local específico, né? Vamos lá, vamos entrar lá no Bandeirantes, certo? Agora. E depois vamos passar em frente ao Jardim das Serras. Onde é que é mais desenvolvido? Né? Então, a cidade ela se desenvolveu para setores específicos, né? Desenvolveu ali no centro, desenvolveu para regiões onde tem uma população que tem uma condição econômica mais elevada, mas para os nossos bairros que estão à margem do centro, não há esse desenvolvimento. Você vê que eu moro ali, eu moro no residencial. Existe uma disparidade muito grande até na divisão da pista. Do lado de cá, os comércios grandes estão vindo todos para o lado do Jardim da Serra. O lado do residencial está ficando totalmente abandonado, saneamento e tudo. Essa contradição, ela não é de Maracanaú, ela é do Ceará, ela é do Brasil. É uma contradição do Brasil. As elites brasileiras não se importam com o nosso povo. Eu lembro que quando o São João estava sendo feito lá, Elmer, a gente atravessava a pista do São João, onde se gastava milhões, e aí tinha casa embaixo d'água, no período do inverno. Né? Então, as contradições são muitas aqui em Maracanaú. Agora, é preciso que se levante uma oposição que aponte isso de forma qualificada, de forma honesta, propositiva e responsável. Né? Não adianta também só ficar moralizando sem apontar
um programa de ações para resolver isso. Hoje, as eleições fossem hoje, existia algum nome que pudesse concorrer com o Roberto Pessoa em Maracanaú? Do ponto de vista eleitoral, eu acho improvável, né? E se repetiria o que aconteceu agora nas últimas eleições, né? Ele está com a máquina na mão, já manuseia essa máquina há mais de 20 anos, não se engane, assim. Roberto Pessoa, ele é um político, volto a repetir, um político astuto, está com a máquina na mão, tem uma equipe qualificada do lado dele, tem trânsito em Brasília, tem trânsito no governo do Estado, e não vai ser fácil, do ponto de vista eleitoral, tirar a máquina da mão dele. E aí, o que nos resta é fazer uma oposição qualificada, uma oposição positiva e, acima de tudo, se comprometer com os interesses do nosso povo. Isso, para mim, é fundamental, né? Se não for para se comprometer com os interesses do nosso povo, eu prefiro largar a política e cuidar da minha vida. O senhor tem pretensão a ser um deputado, ser um vereador? O senhor tem isso? Assim, rapaz, um dia eu quero ser isso aqui para ajudar o meu povo. Existe essa pretensão do senhor? Eu não sei se você sabe, nas últimas eleições eu fui pré-candidato a prefeito de Maracanaú pelo PSOL, por questões internas. A minha candidatura foi derrubada e, por várias e várias razões, nós rompemos com o partido. Hoje, a FRM está sem partido, né? E por que vocês não se filiaram ainda? Porque há um fenômeno que também é brasileiro, que é o seguinte: os partidos políticos hoje no Brasil, eles têm donos, eles têm caciques políticos que controlam o partido e diz quem é que sai candidato, quem é que não sai, quem se deve apoiar, quem se não deve apoiar, o que é que você pode dizer, o que é que você não pode dizer. Nós acreditávamos que no PSOL a gente poderia ter essa independência política, de peitar a gestão municipal, sair com a candidatura, mas infelizmente não foi possível. Dois dos dirigentes do PSOL, após a queda da minha candidatura, foram apoiar as candidaturas do Roberto Pessoa. Um deles, inclusive, levantou o braço do Roberto Pessoa e foi apoiar abertamente o Roberto Pessoa. Então, eu rompi com o partido, eu estou sem partido, não sei se nós seremos candidatos, porque a gente enfrenta esse drama. A gente precisa de um partido que nos dê autonomia. Já me convidaram para participar, me filiar a alguns partidos, e a primeira pergunta que eu faço é essa: vem cá, se nós se filiarmos e nós pretendermos sair candidato, há a possibilidade do Roberto Pessoa vetar essa candidatura? Aí a pessoa diz assim: então não é um local onde eu posso sair. Então, infelizmente, são as circunstâncias históricas, não dá para... Só podemos aceitar, mas continuar a fazer política, porque a política não se faz só dentro do ambiente institucional dos partidos, ela se faz fora. E é por isso que a FRM constantemente faz política, mesmo fora do processo eleitoral. A gente não está interessado em plataforma eleitoral, gabinete. A gente não tem compromisso com isso, não. A gente tem compromisso com os dramas do nosso povo. O senhor pode hoje nominar o político como um fantoche? Sim, sobretudo a nível nacional, né? O Congresso Nacional, hoje, ele é um fantoche das elites que comandam o Brasil, né? Não é o PT que comanda o Brasil, não é o PT que comanda o Brasil. É ilusão dizer que o PT comanda o Brasil. Quem comanda o Brasil é uma fração, né, das elites que impõem os seus interesses aos governos, né? Seja ele o governo Bolsonaro, seja ele o governo PC. A gente tem que ter noção disso, né? O próprio Bolsonaro reconhece que é difícil governar porque quem pressiona as ações políticas no Brasil, como deve funcionar essa máquina da política, são os interesses políticos e econômicos. Não é o PT que manda na política. Quem manda na política no Brasil são os interesses políticos e econômicos de uma elite mesquinha, antinacionalista, que detesta o Brasil, que faz os seus investimentos no exterior, pega dinheiro daqui e leva para lá, e que não tem compromisso com o nosso povo. Simples, né? É simples assim. Então, assim, enquanto uns ficam brigando, né, cada um defendendo o seu líder, né, o fantasma do fascismo e do comunismo, enquanto eles ficam fazendo isso, o grande ator que realmente
está em guerra, que são as classes subalternas e as elites brasileiras, né? O grande ator, que é a elite nacional, vai tocando o seu barco, ganhando dinheiro a custo do suor e do sangue do nosso povo, né? Então eu encaro, né, o político brasileiro, na sua grande maioria das vezes, como fantoche dos interesses políticos e econômicos, né? E o Centrão é uma expressão acabada disso, né? Inclusive o Roberto, numa entrevista recente ao jornal O Povo, ele fala algo que é muito... como a gente não dá atenção, ele diz o seguinte: olha, os partidos, eles agem com base nos seus interesses, né? Ninguém quer ficar na oposição, não. Então o partido avalia quem é que vai ganhar, e aí vai... Ele está falando isso porque estava se referindo ali porque ele já apoiou o Bolsonaro, né? E agora está, enfim... É um oportunista, né? É o oportunismo do Centrão. E aqui em Maracanaú, Roberto Pessoa expressa esse oportunismo, né? Esse fisiologismo, esse pragmatismo politiqueiro, porque aqui em Maracanaú não tem política, aqui tem politicagem. Doutor, eu tenho certeza que se a gente tivesse o dia todo, teríamos assunto para isso, né? O senhor trouxe algo aí que o senhor possa passar para a gente, ou acha que a gente já falou? Tem algo que a gente eu tinha trazido aqui algumas anotações, mas eu acho que eu acabei citando tudo aqui, né? Não foi necessário consultar a minha pesca, não. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Espero que o senhor volte mais vezes ao nosso programa. Convide a sua equipe também para vir. O espaço da TV Nossa Terra aqui é seu. Na hora que quiser, inclusive, fazer aqui um programa para o senhor mesmo aqui, pode vir. Você vai ter o seu espaço aqui. Aqui é democrático, aqui não tem negócio de politicar, não tem isso não. Aqui é a gente trabalhando em prol da população. Isso é muito importante. As suas considerações finais, com certeza, certo? Esse momento foi muito oportuno para que a população maracanauense, pacatuana e do Brasil vê como está a política atual, né? É verdade, amigo. Eu quero agradecer o seu convite, parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, agradecer aos ouvintes, né, e telespectadores que nos acompanharam, que tiveram, né, a paciência, né, e a delicadeza de assistir, né, a esse programa. Espero poder voltar aqui mais uma vez e mandar aqui um forte abraço, né, para os trabalhadores da cultura de Maracanaú, para os trabalhadores do serviço público de Maracanaú, né, e para todos aqueles que de fato fazem esse município ser o segundo maior PIB do estado do Ceará. Que Deus abençoe ela. Então, bola para frente e até mais. Obrigado. Tá aí, doutor Paulo Vitor, da FRN de Maracanaú, trazendo aí informações importantes para você, não só de Maracanaú, mas de todo o Brasil. Obrigado, sábado estaremos de volta com mais um podcast da mídia aqui na rádio e na TV Nossa Terra. Um programa que é feito para você, especialmente para você. Obrigado, bom final de semana e até o próximo sábado, se o senhor assim permitir.